Imagine a cena. Quem te magoou começa a sentir um peso no peito toda vez que lembra de você. Não houve gritos, nem cobranças, nem mensagens desesperadas. Apenas o vazio. E é exatamente nesse espaço de ausência que o desconforto começa a se instalar. A mente humana odeia perguntas sem respostas, e o silêncio é o maior gerador dessas perguntas. No estoicismo, o silêncio não é apenas ausência de som, é domínio absoluto de si mesmo. Quando a outra pessoa esperava drama, recebeu paz. Quando esperava clamor, encontrou indiferença. E essa ausência de reação cria um efeito devastador. Aquele que esperava o caos começa a enfrentar o próprio labirinto mental, revisitando cada detalhe do que fez, buscando justificativas que não chegam. À primeira vista, pode parecer que quem feriu segue sua vida tranquilamente. Mas por trás da fachada de indiferença, o incômodo cresce. As pequenas vitórias que tentam exibir em redes sociais não passam de tentativas desesperadas de provar para si mesmos que não erraram. O orgulho impede um pedido de desculpas imediato, mas o incômodo interno corrói lentamente. O estoicismo ensina a não buscar vingança, pois a mente do agressor já faz esse trabalho sozinha. A dúvida constante de ter perdido algo valioso transforma-se numa espécie de tortura emocional invisível. É nesse exato momento que o jogo começa a virar, silenciosamente. Com o passar do tempo, as certezas começam a vacilar. O orgulho que sustentava a distância vai se tornando frágil, quase ridículo. E se eu tivesse agido diferente? Será que perdi algo que nunca mais vou encontrar? Essas perguntas passam a assombrar as noites daquele que outrora desprezou. Neste ponto, é importante permanecer firme na serenidade estoica. Não responder provocações, não enviar indiretas, não buscar atenção. A ausência de reações mantém a mente do outro girando em ciclos intermináveis. A dúvida é o maior castigo, e o silêncio, a ferramenta que a alimenta. O desejo de reparar o passado cresce a cada dia. Enquanto a outra pessoa batalha internamente, você mantém sua paz. Não há necessidade de se expor, justificar ou disputar atenção. O estoico não depende da validação alheia. Sua força está na aceitação do que não controla e no foco absoluto sobre si mesmo. Convido você a permanecer até o final deste vídeo para compreender toda a estratégia por trás dessa atitude estoica. Inscreva-se no canal para acompanhar novos conteúdos e nos comentários escreva: a verdadeira força está no controle. Se você realmente deseja aplicar o que está aprendendo aqui e transformar sua vida com a verdadeira disciplina estoica, não perca tempo. O e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo está disponível no primeiro link do comentário fixado. Mas atenção! As vagas para essa oferta exclusiva são limitadas e podem sair do ar a qualquer momento. Garanta agora seu acesso antes que encerre. É nesse cenário que um dia o pedido de perdão surge. Não por pressão, mas porque a mente do outro já não suporta mais o peso do próprio arrependimento. E o mais poderoso de tudo isso? Você não precisou mover um dedo. Apenas seguiu o caminho da disciplina interior e deixou que o universo cobrasse sua conta de forma muito mais cruel do que qualquer revanche direta poderia fazer. Pense em algo que desestabiliza profundamente quem te feriu: a sua ausência de reação. Esperavam um drama, mas encontraram frieza. A falta de resposta ativa o maior pesadelo do ego: a perda de controle. Quando alguém erra com você, espera dominar as próximas cenas, antecipando seus gritos, súplicas ou acusações. Mas ao não ceder a essa armadilha, você o priva do espetáculo que tanto desejava. O estoicismo ensina: aquilo que não depende de você não merece o seu desgaste. A verdadeira força não está em atacar, mas em ignorar. O agressor fica confuso, pois sem seu envolvimento, a situação foge de suas mãos. O controle emocional absoluto cria um campo de batalha onde o inimigo enfrenta apenas a si mesmo. Com o tempo, a falta da sua presença se transforma em um buraco difícil de preencher. Os pequenos momentos que antes pareciam banais, agora são lembrados com peso. Aquela conversa casual, aquele sorriso fácil, aquele apoio silencioso, tudo isso começa a ser revalorizado.
É curioso como a mente só percebe o valor quando sente a perda real. A ausência constante se torna um espelho que reflete o que foi destruído. O estoico não busca provocar esse vazio de forma ativa. Ele apenas caminha para a frente, deixando o rastro da ausência trabalhar por si. Quem ficou para trás, aos poucos, sente o desconforto crescer e se transforma em prisioneiro das próprias escolhas. Agora, o remorso começa a se infiltrar nas brechas abertas pela saudade. Pequenas lembranças viram acusações silenciosas. A mente questiona: por que fiz isso? Swinga, será que a volta? Component placement. Fui longe demais? O que antes parecia decisão firme, agora se converte em angústia disfarçada de orgulho. Aqui a disciplina estoica mantém sua firmeza. Não responder, não reabrir diálogos, não ceder às primeiras tentativas de contato superficial. O arrependimento precisa amadurecer até o ponto em que o orgulho já não sustente mais a dor. O peso do que foi perdido supera a vaidade de não assumir o erro. Sem perceber, quem um dia tentou ferir, agora vive sufocado pelo próprio orgulho. Cada gesto seu de indiferença é interpretado como uma humilhação silenciosa. Não por maldade sua, mas porque o silêncio tem a capacidade de amplificar o sofrimento interno de quem já carrega a culpa. O estoico entende que a verdadeira vitória não está em ver o outro sofrer, mas em manter a própria integridade intacta. Ao se manter inabalável, você permite que o agressor sinta a gravidade do próprio ato. E, ironicamente, quanto mais indiferente você está, maior é a ânsia de quem te perdeu em buscar redenção. Imagine o desconcerto de quem te feriu quando percebe sua total ausência. Não há discussões, nem tentativas de explicação. Apenas o sumiço calmo e absoluto. Essa retirada silenciosa não é fuga, mas estratégia. O estoico sabe que, ao se retirar, desloca o peso da responsabilidade para o outro. Quem esperava ser procurado, agora é quem procura. O desaparecimento estratégico não alimenta esperanças, nem reforça o conflito. Ele cria um vácuo onde a pessoa fica sozinha com seus pensamentos. É nesse vazio que o desconforto cresce, pois o silêncio absoluto não oferece terreno para justificativas. No início, a ausência pode parecer irrelevante, porém, com o passar dos dias, ela ganha força. A rotina, que antes contava com sua presença constante, agora é marcada por espaços vazios. O café da manhã, sem suas palavras, o fim do dia sem sua companhia, os momentos pequenos começam a se destacar pela ausência. É quando o cérebro, incapaz de ignorar o vazio, começa a revisitar o passado com um novo olhar. A falta se torna companheira diária, alimentando o desconforto silencioso. O estoico, firme, entende que não precisa acelerar esse processo. O arrependimento é uma semente que germina no tempo certo, regada pelas próprias lembranças de quem partiu. Com o vazio tomando conta, a mente de quem te rejeitou começa a ser invadida por perguntas que antes ignorava. Por que agi assim? No component placement. Será que perdi alguém valioso? Na swing. Como recuperar o que deixei escapar? Essas perguntas não vêm acompanhadas de respostas fáceis, apenas de inquietação crescente. O orgulho, que antes sustentava a postura firme, agora começa a ceder sob o peso da consciência. A pessoa tenta racionalizar o erro, mas a memória das escolhas ruins permanece. Enquanto isso, o estoico mantém sua postura serena, sabendo que não é seu papel aliviar o desconforto alheio. Quando o sofrimento interno atinge o ápice, surge o impulso de buscar o contato novamente. Não por generosidade, mas por necessidade. A ausência prolongada e a falta de reação forçam o outro a romper o silêncio para tentar aliviar a própria dor. O estoico observa tudo isso com tranquilidade. Ele não cria expectativas sobre o retorno, nem se alimenta de promessas tardias. Sabe que o verdadeiro poder está em manter o próprio eixo inabalável. Quem volta, volta por não suportar mais o peso do próprio erro, e não porque foi forçado. E essa é a vitória mais contundente. O retorno não é resultado de perseguição, mas do próprio colapso emocional de quem partiu. A maior armadilha de quem te machucou é acreditar que você continuará emocionalmente preso. Esperam que a dor te mantenha conectado, preso em pensamentos, na esperança de um reencontro.
Mas o estoico sabe, o primeiro passo é cortar esses laços invisíveis que alimentam o poder alheio. Ao eliminar o apego, você não apenas recupera sua liberdade interior, mas também confunde quem esperava controle. Não há mais reações previsíveis, nem rastros de desespero. O outro percebe, aos poucos, que não existe mais a segurança do seu sofrimento como alimento para o próprio ego. Essa ruptura desarma completamente a dinâmica de quem buscava dominância emocional. O desinteresse genuíno é devastador. Não é fingimento, não é atuação. É um estado autêntico de indiferença perante quem tentou te ferir. O estoico não precisa provar nada. Sua mente não está ocupada com vinganças, mas com seu próprio crescimento. Enquanto o agressor tenta chamar atenção com indiferença forçada, o seu desinteresse real transforma cada tentativa em frustração. Pequenos gestos como não visualizar mensagens ou não reagir a provocações têm um impacto avassalador. A ausência de expectativa anula o jogo psicológico do outro, que começa a ser devorado pela própria ansiedade. O que começa com surpresa, logo vira inquietação. Por que ele não reage? Kunion, este é um dos melhores dias da minha vida. Zrenia, será que realmente me superou? São essas dúvidas que lentamente abrem espaço para uma obsessão. Quanto menos sinais você dá, mais a mente do outro preenche os vazios com suposições dolorosas. A ausência física se torna uma presença constante na mente de quem te perdeu. Cada ausência de resposta cria fantasias que aumentam o arrependimento. O estoico, focado em sua evolução, não participa desse ciclo. Apenas permite que o processo siga seu curso natural, sem alimentar a obsessão com migalhas de atenção. O silêncio absoluto fala em volumes ensurdecedores. Ele aponta uma superioridade emocional que poucos conseguem sustentar. Não é arrogância, mas autodomínio. Enquanto o outro se debate internamente, você permanece sereno, avançando em sua jornada. E por fim, aquele que um dia causou dor começa a entender que perdeu não apenas alguém importante, mas alguém que nunca mais poderá ser controlado. É nesse ponto que o pedido de perdão surge, não por arrependimento pleno, mas pela necessidade desesperada de aliviar a culpa insuportável. E o estoico observa tudo isso com a paz de quem já não pertence mais àquela prisão emocional. No instante em que alguém te rejeita, há uma expectativa silenciosa, que você tente consertar, que busque explicações, que prove seu valor. É o jogo sutil do ego querendo manter o controle. Mas quando, em vez disso, você aceita a rejeição com serenidade, todo o mecanismo planejado se desmonta. O estoico entende que a rejeição não define seu valor. Ao recuar sem resistência, você inverte a lógica do controle emocional. Quem esperava dominar, agora enfrenta o desconforto de perceber que sua ausência não causou o impacto desejado. E nesse vazio inesperado, começa a brotar a dúvida. Será que eu perdi mais do que imaginava? A mente humana não suporta a incerteza. Quando você desaparece sem conflitos, surge um campo fértil para as dúvidas mais corrosivas. Por que não me procurou? Zrenia, será que já me esqueceu? Rich, como pode estar tão bem sem mim? Cada ausência de resposta alimenta esse turbilhão mental. O estoico não planta essas dúvidas intencionalmente. Elas brotam naturalmente do seu autocontrole. A sua vida continua fluindo. Seu foco permanece em si mesmo. É esse contraste entre a sua paz e a ansiedade do outro, em que faz a dúvida crescer até ocupar cada pensamento de quem partiu. A indiferença é um veneno lento. No início parece apenas distância. Depois, transforma-se em angústia. Quem um dia acreditou ter o controle, agora se vê sufocado pela falta de reação. A indiferença do estoico não é frieza vazia, mas consequência de não se apegar ao que não pode controlar. Cada tentativa frustrada de provocar reação aumenta a frustração. O agressor percebe que perdeu o espaço privilegiado na sua vida. Sem o alimento da atenção, o orgulho começa a ruir. E quanto mais tempo passa, mais a dor do arrependimento se intensifica.
Chega ao ponto em que a dor da dúvida e da indiferença se tornam insuportáveis. É aqui que o agressor, já dominado pela própria mente, rompe o silêncio na esperança de recuperar o controle perdido. Aparecem mensagens, ligações, tentativas indiretas de contato. Tudo movido não pela saudade genuína, mas pelo desespero de silenciar o sofrimento interno. O estoico, firme, observa sem pressa. Não se trata de vingança, mas de manter a própria integridade. Se um pedido de perdão surgir, virá pelo colapso interno de quem não suportou as próprias escolhas. E o mais impressionante, tudo isso aconteceu sem que você precisasse fazer qualquer movimento. Apenas permaneceu fiel à sua paz interior. Quando alguém te machuca, a primeira impressão é de que o poder está nas mãos de quem causou a dor. Afinal, foi o outro que decidiu se afastar, romper ou desprezar. No entanto, o estoico sabe que o verdadeiro domínio não está em quem toma a decisão inicial, mas em quem controla a sua própria mente após o golpe. Sem revidar, sem clamar por justiça, sua serenidade transforma o cenário. Aquele que parecia forte começa a se inquietar com sua paz inabalável. O jogo vira. A ausência de reações desmonta o castelo de orgulho do agressor que passa a ser corroído pela incerteza. O tempo, grande aliado do estoico, vai revelando o verdadeiro peso da perda. No começo, quem te feriu pode sentir uma falsa liberdade. Mas, gradualmente, cada lembrança positiva surge como um lembrete doloroso do que foi deixado para trás. Pequenas cenas do passado retornam em flashes desconfortáveis. A mente, agora solitária, revisita decisões que antes pareciam certas. Será que agi certo? Zrenia, será que fui impulsivo? Esse processo não precisa de provocações suas. O silêncio já faz o trabalho. E quanto mais essas memórias se acumulam, maior é o sofrimento interno de quem tentou te apagar. O estoico não espera no sentido tradicional. Ele não fica contando os dias, nem ansioso por um retorno. Ele simplesmente vive, cresce e evolui, enquanto o outro se afunda em suas próprias dúvidas. É esse desapego genuíno que torna o efeito tão poderoso. Enquanto quem partiu aguarda uma reação sua, um sinal, uma mensagem, um gesto de fraqueza, você permanece firme no seu caminho. Essa espera frustrada, alimentada pelo orgulho que ainda tenta resistir, vai derretendo lentamente o ego do outro. A ausência de respostas desmonta qualquer tentativa de manter a pose. No fim, o verdadeiro peso não está no sofrimento alheio, mas na sua própria vitória interna. A serenidade estoica não busca causar dor, mas proteger sua integridade. Quem um dia te machucou agora carrega o fardo do arrependimento, enquanto você segue em paz. Quando o pedido de perdão surgir, porque cedo ou tarde ele aparece, não será fruto de compaixão, mas da incapacidade de lidar com o próprio erro. E o estoico, observando com tranquilidade, sabe que o maior triunfo não foi fazer o outro sofrer, mas manter a própria alma intacta durante todo o processo. Sumir completamente após ser ferido provoca um efeito devastador. Não há sinal, não há mensagem, nem sequer um olhar. Apenas o vazio absoluto. Para quem te causou dor, essa ausência se torna um abismo impossível de ignorar. O ser humano, por natureza, detesta o vazio. Precisa de respostas, justificativas, reações. O estoico entende a força desse silêncio. Sumir não é fuga, é estratégia. Deixar o outro sozinho com a própria mente é oferecer um espelho em branco onde só ele enxerga os próprios erros. Quanto maior o silêncio, maior a inquietação de quem esperava ser perseguido. No início, há a falsa sensação de vitória. Quem feriu acredita estar no controle, convencido de que a ausência de contato é sinal de fraqueza sua. Mas os dias passam, e com o tempo, a falta vira incômodo. Os momentos compartilhados retornam como pequenas punhaladas de memória. A mente começa a trabalhar contra o agressor. Por que ele não me procura? Swinga. Será que já me superou completamente? Cada dúvida não respondida vira um tormento. O estoico, firme em sua disciplina, permanece distante, entregando ao tempo a tarefa de transformar saudade em arrependimento.
Agora o campo de batalha não é mais externo, mas interno. A mente de quem te machucou trava um conflito silencioso e diário. Tenta racionalizar a situação, criar justificativas, proteger o próprio orgulho. Mas o vazio, persistente, fura qualquer defesa. Sem respostas, o orgulho começa a desmoronar. O agressor começa a observar a própria queda. Será que destruí algo que jamais poderei recuperar? Essas perguntas não cessam, e o silêncio, alimentado pela sua indiferença, torna-se o mais cruel dos carrascos. O tempo, aliado do estoico, vai ampliando o peso da ausência. Cada dia sem você é mais difícil. Cada tentativa frustrada de contato se torna humilhante. Não há revanche ativa, apenas uma retidão absoluta em não ceder ao jogo emocional. E então, o que antes parecia uma posição de força se transforma em desespero. A pessoa que te feriu não busca mais apenas perdão. Busca alívio do tormento criado por suas próprias escolhas. E nesse ponto, o estoico já não precisa de palavras, nem de vingança. O simples fato de ter desaparecido com dignidade foi o golpe mais destrutivo. Nada desestabiliza mais quem te feriu do que perceber que você prosperou sem precisar deles. Enquanto o outro imagina que você estaria em ruínas, você ergue uma versão ainda mais forte de si mesmo. O estoico compreende que a verdadeira vingança está no crescimento silencioso. Cada conquista, cada pequeno avanço, cada demonstração de paz e evolução pessoal age como uma provocação invisível. Não há necessidade de expor. A mudança verdadeira transparece mesmo no silêncio, e ela ecoa na mente de quem acreditou que sua ausência seria o seu fim. O crescimento do estoico funciona como um espelho cruel para o agressor. A cada progresso seu, o outro revê as escolhas que fez. Como pude deixar alguém assim escapar? Zrenia, será que foi mesmo a decisão certa? Essas perguntas brotam com força diante da realidade que o confronta. O estoico não esfrega nada no rosto de ninguém. Sua serenidade fala por si. Quem partiu, agora observa em silêncio o que perdeu. E o que antes era orgulho, vira um peso que cresce a cada comparação entre o passado e o que você se tornou. A consciência cobra juros pesados de quem um dia te desprezou. Ao observar seu avanço, o agressor percebe que apostou na decisão errada. As possibilidades perdidas, as memórias agora valorizadas, as oportunidades que jamais voltarão, tudo isso começa a corroer o interior de quem um dia te diminuiu. Enquanto isso, o estoico permanece firme em sua trajetória. Ele não depende do arrependimento alheio para validar sua jornada. A dor do outro não é objetivo, mas consequência natural de suas próprias escolhas equivocadas. Chega o ponto onde o desespero pelo reencontro surge. Tentativas de contato, indiretas, mensagens camufladas de casualidade, tudo movido pela ânsia de voltar. Mas há algo que o estoico compreende bem. Algumas portas, quando fechadas, não precisam ser reabertas. Não se trata de vingança, mas de maturidade. O crescimento pessoal criou um abismo que o outro já não consegue mais atravessar. Quem te feriu agora entende que o acesso à sua vida não existe mais. E o maior castigo não é a ausência de perdão, mas a impossibilidade de reparar o que foi destruído. Existe algo profundamente inquietante na ausência de resposta. O silêncio por si só cria um campo de batalha mental onde só há um adversário: a própria consciência de quem te feriu. O estoico entende que não responder não é fraqueza, mas disciplina. Cada mensagem ignorada, cada ausência de retorno, atua como uma semente que germina lentamente na mente alheia. Quem esperava conflito encontra um muro frio e impenetrável. A falta de reação impede qualquer tentativa de manipulação emocional. A dúvida, que antes era leve, começa a ganhar peso, transformando-se em ansiedade e, logo depois, em remorso. O silêncio não apenas frustra, ele desconstrói as defesas internas de quem acreditou que teria o controle. O orgulho do agressor é alimentado pela expectativa de ser relevante, de ocupar espaço na sua mente. No momento em que percebe que suas atitudes já não produzem impacto, o orgulho começa a ruir. Não há humilhação maior do que descobrir que não se é mais importante. Cada tentativa de contato, ignorada, age como um espelho cruel,
refletindo a insignificância atual daquela pessoa na sua vida. O estoico não precisa humilhar com palavras. A indiferença faz o trabalho de forma muito mais eficaz. É um golpe seco, contínuo e silencioso que arranca a vaidade do agressor pouco a pouco. Com o orgulho ferido, dá-se início ao processo mais destrutivo, o arrependimento persistente. As noites mal dormidas, os pensamentos que se repetem sem parar, as perguntas sem resposta, tudo isso forma o castigo natural de quem te magoou. O estoico observa, mas não participa. Sua atenção permanece voltada para seu próprio crescimento. Enquanto isso, o agressor é consumido pela culpa e pela incerteza. Se eu tivesse feito diferente... Log, será que ainda há volta? São perguntas que se multiplicam sem cessar. A ausência de resposta do estoico não permite que essas dúvidas sejam aliviadas, tornando-se uma prisão psicológica para quem partiu. Mesmo sufocado pelo arrependimento, o agressor tentará manter uma aparência de controle. Postagens nas redes sociais, comentários indiretos, demonstrações públicas de felicidade. Tudo isso é teatro. Um esforço desesperado para convencer o mundo, e principalmente a si mesmo, de que nada aconteceu. Mas o estoico reconhece esses sinais facilmente. São tentativas vazias de esconder o verdadeiro caos interno. Quanto mais o outro finge estar bem, mais expõe a própria vulnerabilidade. E nesse cenário, o silêncio continua sendo a força absoluta. Sem precisar dizer uma única palavra, o estoico já venceu. A verdadeira vitória está na paz inabalável diante do colapso emocional alheio. O ser humano teme o que não entende. E quando você desaparece sem explicação, mantendo a tranquilidade, você cria um mistério irresistível. A mente de quem te feriu, que antes se alimentava do seu sofrimento previsível, agora tenta desesperadamente entender a sua serenidade. O estoico sabe o poder da ausência de explicações. Não oferece justificativas, não abre espaço para confrontos emocionais. Permanece um enigma. E é justamente essa ausência de respostas que prende a atenção do outro. Quanto mais buscam entender seu silêncio, mais se perdem em suposições e hipóteses dolorosas. O que começou como indiferença vira uma atração obsessiva pelo desconhecido. A tranquilidade do estoico age como um provocador invisível. Não é fingimento, é o domínio da própria mente. Enquanto o outro mergulha em tentativas infantis de chamar sua atenção, você caminha com equilíbrio, imperturbável. Essa estabilidade emocional expõe, com brutalidade, a instabilidade de quem tentou te ferir. Cada demonstração de calma é para o outro uma provocação involuntária. Como ele pode estar tão bem? Como consegue ignorar o que aconteceu? A cada tentativa frustrada de te desestabilizar, o agressor percebe que perdeu o único poder que tinha: o controle sobre suas emoções. A obsessão se intensifica, alimentada pela incapacidade de derrubar sua serenidade. O verdadeiro atrativo não está em perseguir, mas em ser perseguido. E o estoico compreende isso com clareza. Sua ausência de necessidade cria, paradoxalmente, o maior desejo no outro. Quem não sente falta de ninguém, passa a ser aquele de quem todos sentem falta. O autocontrole genuíno é magnético. Ele comunica, sem palavras, que você não depende de ninguém para ser pleno. E ao perceberem isso, aqueles que um dia te desprezaram se veem obcecados pela sua independência. O que começou como um jogo de dominação emocional transforma-se num ciclo de admiração disfarçada de arrependimento. Conforme a obsessão cresce, a culpa também ganha força. Cada lembrança do que foi perdido se mistura com a sensação de impotência diante da sua evolução. O agressor passa a ser prisioneiro de uma mistura cruel de arrependimento e admiração. E o estoico permanece onde sempre esteve, no controle de si. Não precisa alimentar a dor alheia, tampouco buscar validação. Seu foco continua sendo o próprio crescimento. Enquanto observa com serenidade o outro se afundar nas consequências naturais das próprias escolhas. A obsessão já foi plantada e agora cresce por conta própria, sem qualquer esforço seu. No início, quem fere acredita ter fechado a porta com firmeza. Mas o que não percebe é que, na ausência, o verdadeiro valor do que foi perdido começa a crescer.
As lembranças tornam-se cada vez mais nítidas. Momentos antes ignorados ganham um peso inesperado. A mente começa a revisitar conversas, gestos e atitudes que pareciam banais. O estoico entende que não precisa disputar reconhecimento. Sua ausência trabalha de forma silenciosa e implacável. Cada dia que passa transforma pequenas lembranças em grandes arrependimentos. O agressor começa a compreender, pouco a pouco, a dimensão do que deixou escapar. Quanto maior a distância, mais evidente se torna o que foi perdido. E não apenas você como pessoa, mas também a segurança, o apoio emocional, a estabilidade que sua presença oferecia. O que antes parecia garantido agora é inalcançável. O estoico não alimenta essa dor diretamente. Ele não procura vingança, apenas segue sua jornada com firmeza e foco. E justamente essa ausência de esforço para reconquistar destaca ainda mais o vazio que o outro agora sente. A percepção de perda torna-se insuportável quando se entende que não há caminho fácil de volta. O orgulho, antes alimentado pela rejeição, começa a desmoronar diante do peso do erro. Aquilo que parecia uma escolha firme, agora se mostra precipitado, infantil. As desculpas internas perdem força. A mente passa a reconhecer que a decisão tomada não trouxe a felicidade esperada. O estoico, firme em sua disciplina, não oferece atalhos de reconciliação. Não por maldade, mas porque sua prioridade continua sendo o próprio equilíbrio. Quem o feriu começa a experimentar um tipo específico de dor. O remorso misturado à incapacidade de reverter o passado. E essa combinação destrói o orgulho lentamente. Quando você decide não buscar mais quem te feriu, algo muito mais poderoso começa a se formar. A inversão natural da dinâmica emocional. O estoico compreende que paciência não é passividade, mas força estratégica. Cada dia sem contato, sem mensagem, sem demonstração de interesse, adiciona peso ao silêncio que o outro não sabe como lidar. A mente do agressor começa a inquietar-se, esperando que você quebre o silêncio primeiro. Mas quanto mais o tempo passa e nada acontece, maior é a ansiedade gerada. O estoico permanece inabalável, como uma rocha em meio à tempestade de insegurança do outro. O orgulho que sustentava a distância começa a apresentar rachaduras. No início, há resistência, tentativas internas de minimizar o arrependimento. Eu não preciso dele. Contudo, a ausência constante cria brechas perigosas. As pequenas inseguranças, antes ignoradas, se amplificam. Cada lembrança do que foi perdido volta com força redobrada. E o orgulho, que antes era armadura, passa a ser um fardo pesado. A pessoa começa a perceber que seu silêncio não é um jogo, mas um estado definitivo. O medo de ter perdido algo irrecuperável enfraquece o ego com o passar dos dias. O verdadeiro poder está na não-reação. Enquanto o agressor se debate internamente, tentando criar situações que exijam uma sua resposta, indiretas, provocações ou demonstrações forçadas de felicidade, você permanece sereno. Essa estabilidade, difícil de ser compreendida, cria um efeito devastador. A mente de quem te feriu não entende como você pode permanecer indiferente. Isso alimenta ainda mais o desejo de te reconquistar. O estoico não se finge de forte, ele é forte. E a ausência de qualquer movimento emocional expõe, cada vez mais, a dependência emocional que o outro não admite sentir. Com o passar do tempo, a sua imagem começa a se fixar permanentemente na mente do outro. Não porque você esteja presente, mas justamente porque sumiu. A ausência constante cria uma presença fantasiosa que o outro não consegue expulsar. Cada conquista sua, cada sinal de evolução pessoal que chega indiretamente, intensifica esse efeito. O estoico não precisa lembrar ao outro o que perdeu. O próprio silêncio já cumpre esse papel diariamente. No fim, a pessoa que te feriu se vê presa numa obsessão involuntária, atormentada pela ideia de que talvez você nunca mais volte. No momento da separação, quem te feriu sentia-se seguro em sua decisão. Havia convicção, até uma dose de arrogância. Mas o tempo tem um talento cruel. Ele sempre devolve aquilo que foi lançado. E a culpa, uma vez plantada, retorna como um bumerangue invisível e cada vez mais pesado. O estoico não acelera esse retorno.
Ele apenas permite que o processo siga o seu curso natural. Enquanto mantém sua disciplina e seu foco, a mente de quem partiu vai sendo corroída, revisitando detalhes antes desprezados. Pequenos gestos seus esquecidos na rotina tornam-se agora lembranças dolorosas. É apenas com o tempo que o verdadeiro valor de algo aparece com nitidez. Quando você já não está mais disponível, quando não há mais acesso fácil, tudo o que representava começa a ser reavaliado. A pessoa passa a perceber o quanto sua presença equilibrava situações que antes pareciam simples. Cada falha nas novas tentativas de seguir em frente serve como comparação dolorosa com o que perdeu. E a cada comparação, a dor da perda se intensifica. O estoico, firme em sua jornada, não precisa provocar essa dor. A própria ausência faz o trabalho com uma precisão cirúrgica. O ego de quem te feriu é alimentado pela expectativa de que, em algum momento, você irá ceder. Esperam uma mensagem, um pedido, uma tentativa de reconciliação. Mas quando isso não acontece, a ausência de validação vira uma arma devastadora. A indiferença do estoico não é frieza superficial, é domínio pleno de si mesmo. Cada tentativa de chamar sua atenção frustrada cria mais rachaduras no orgulho do outro. A percepção de impotência emocional vai substituindo a falsa sensação de controle que um dia sustentou a rejeição. Com o silêncio prolongado, o arrependimento atinge seu estágio mais cruel. A consciência plena de que o retorno pode ser impossível. As noites insones, os devaneios constantes, as tentativas veladas de aproximação, tudo começa a revelar o desespero oculto. O estoico permanece sereno. Não há prazer no sofrimento alheio, mas há paz no autocontrole. Quem um dia zombou da sua dor, agora vive o próprio tormento. Tarde demais para reverter o que foi destruído. A verdadeira lição não está em puni-los, mas em demonstrar, sem esforço, o poder absoluto do desapego. No início, quem machuca acredita que o silêncio será apenas uma fase. Espera provocações, desabafos, pedidos de explicação. Mas quando percebe que o vazio permanece absoluto, algo começa a se partir por dentro. A ausência, inicialmente confortável, transforma-se numa dor crescente e insuportável. O estoico não oferece migalhas de atenção. Não cede a armadilhas emocionais, nem tenta provar superioridade. Apenas some. E é essa falta de respostas, persistente e impenetrável, que corrói cada camada de defesa que o agressor construiu. Conforme o tempo avança, as lembranças do que foi destruído vão adquirindo um peso insuportável. As memórias que antes eram vistas com indiferença, agora surgem carregadas de culpa e frustração. Por que eu fiz isso? Zrenia. Como pude abrir mão de alguém assim? Essas perguntas não cessam. A mente, incapaz de encontrar conforto, cria um ciclo vicioso de remorso. E quanto maior o arrependimento, maior o desespero por tentar corrigir o passado. Mas o estoico permanece firme. Não alimenta essas tentativas, não reabre feridas, não revive o que foi enterrado. O passado pertence ao tempo. Enquanto o outro se afunda em suas próprias dúvidas e dores, o estoico caminha com tranquilidade. Seu foco não está no sofrimento alheio, mas na própria evolução. A serenidade inabalável torna-se o maior símbolo de força. A vitória não pelo ataque, mas pela completa liberdade emocional. O estoico não precisa gritar sua paz. Ela transparece em cada atitude, em cada ausência de reação, em cada conquista pessoal que vai surgindo com naturalidade. A distância não gera sofrimento, mas revela uma liberdade que o outro não esperava presenciar. No estágio final, o orgulho que sustentava o agressor se transforma em vergonha. Já não há como justificar as escolhas erradas. Já não há desculpas que convençam a mente de que a decisão foi acertada. O que resta é o peso esmagador de ter perdido algo que jamais voltará a ser acessível. O estoico, agora completamente distante, observa o colapso emocional com compaixão silenciosa. Não há espaço para revanche, apenas a constatação clara de que o verdadeiro poder sempre esteve na disciplina de não se render. A vingança mais dolorosa sempre foi e sempre será o silêncio que deixa o outro sozinho com sua própria culpa. No início foi você quem sentiu a rejeição.
A dor parecia insuportável. Mas o estoico não se prende à amargura inicial. Ele aceita, processa e se desapega. Com o tempo, a situação se inverte. Quem te feriu, antes convicto de sua decisão, começa a perceber a gravidade do próprio erro. E é aí que a rejeição retorna, só que agora em direção oposta. A mente de quem partiu começa a ser assolada por lembranças, dúvidas e questionamentos. A indiferença que ofereceu inicialmente se transforma na própria prisão. Cada dia sem sua presença agrava o desconforto. E o vazio, que antes parecia vitória, vira tormento. O ser humano lida muito mal com escolhas definitivas que não têm retorno. Quando percebe que a decisão de afastamento foi um erro, o agressor entra em um ciclo doloroso de autoacusações. Eu deveria ter pensado melhor. Não valorizei quando tinha. Perdi alguém que ninguém substituirá. O estoico não interfere nesse processo. Não há necessidade de alimentar a culpa ou tentar forçar reconhecimento. A dor nasce de dentro, e a compreensão do erro se aprofunda naturalmente. Cada nova percepção torna o passado ainda mais difícil de aceitar. Quando o remorso toma conta, o desejo de reverter a situação se transforma em obsessão. O agressor começa a monitorar seus passos, buscar informações indiretas, tentar descobrir como você está tão bem mesmo sem ele. A ausência se torna insuportável. Cada sinal de sua evolução pessoal é uma facada no orgulho ferido. O estoico, por sua vez, continua seu caminho. Não provoca, não ostenta. Sua simples existência, agora livre e fortalecida, alimenta a angústia alheia. A obsessão cresce porque o outro percebe que perdeu algo valioso, não por sua ausência, mas pela sua indiferença absoluta. No ápice dessa inversão de poder, ocorre o momento mais revelador. O pedido de perdão surge, não como um gesto grandioso de humildade, mas como uma tentativa desesperada de aliviar a dor interna. Aquele que um dia se afastou, agora implora por atenção, por uma oportunidade de reconexão. O estoico observa tudo com serenidade. Não porque deseje ver o outro sofrer, mas porque reconhece que sua força sempre esteve em não depender desse retorno. Sua paz interior é completa. E ao recusar o jogo emocional desde o início, ele garantiu a maior vitória. A total recuperação do próprio poder, enquanto o outro se afunda naquilo que criou com suas próprias mãos. Tudo começa com uma convicção absoluta. Quem te feriu parte com a segurança de que você irá atrás. Confia na sua dor, na sua vontade de reverter a situação. Mas a surpresa surge quando percebe seu silêncio inabalável. Nenhuma mensagem, nenhuma busca, nenhum apelo. Apenas o vazio frio e constante. O estoico sabe que não responder não é fraqueza, mas domínio. Não é fuga, é estratégia. O ego do outro começa a se agitar. Sem receber o drama esperado, a mente dele mergulha em suposições torturantes. Será que ele não se importa? Já me superou? Está com outra pessoa? A falta de controle sobre o que pensava ser previsível é o início da crise interna. Com o passar do tempo, as certezas dão lugar a pequenas dúvidas. Pequenas, mas suficientes para corroer. E se eu tiver cometido um erro? Component placement. Será que fui impulsivo demais? Essas perguntas brotam durante as noites silenciosas, em momentos aleatórios do cotidiano, ganhando força à medida que o silêncio permanece absoluto. A mente busca justificativas, tenta se convencer de que a escolha foi certa. Mas o vazio que você deixou não permite essas construções frágeis. A cada lembrança do passado, a consciência pesa um pouco mais. E o estoico, firme em sua paz, observa de longe, sem necessidade de interferir. A consciência do agressor se encarrega de fazer o trabalho. Por fora, quem te feriu mantém uma postura firme. Orgulhoso, mostra ao mundo uma imagem de tranquilidade e superioridade. Mas essa armadura é frágil. Cada nova ausência sua funciona como uma pressão invisível contra essa falsa segurança. O sorriso se torna forçado, as postagens exibicionistas soam vazias. O estoico reconhece facilmente essas manobras. São tentativas desesperadas de esconder o que já não é controlável. O orgulho, que outrora sustentava a rejeição, agora é o maior inimigo do agressor. Ele impede o reconhecimento imediato do erro,
mas não consegue silenciar o crescente desconforto interno. Sem perceber, o jogo emocional muda de lado. Quem acreditava estar no controle agora é refém das próprias dúvidas. A ausência de contato virou o maior castigo. Não há confrontos, não há brigas, não há explicações, apenas o peso brutal do arrependimento não verbalizado. O estoico não precisa pronunciar uma única palavra para vencer. O domínio de suas emoções já o coloca em vantagem desde o início. Quem um dia o machucou, agora sente a urgência de um reencontro. Não por amor renovado, mas pela necessidade desesperada de aliviar o próprio orgulho esmagado. A verdadeira vitória acontece no silêncio absoluto. O jogo psicológico só funciona enquanto você está emocionalmente disponível. Enquanto busca respostas, enquanto envia mensagens ou tenta resolver o que não depende só de você, o outro mantém o domínio. Porém, o estoico entende o verdadeiro ponto de virada: o desapego. Quando você simplesmente para de buscar, o cenário muda radicalmente. O agressor, que antes se alimentava da sua ansiedade, passa a enfrentar o desconforto do abandono absoluto. Não há mais garantias. O silêncio não sinaliza orgulho nem manipulação, mas sim uma decisão firme de não mais carregar o peso de quem não merece. É nesse instante que o ego do outro começa a ruir. A ausência física já era desconfortável. Agora, com o seu desaparecimento emocional, nasce o vazio real. Não existem mais sinais nem indícios de que você está por perto, nem mesmo a expectativa de que em breve irá ceder. É nesse vácuo que a mente de quem te feriu começa a trabalhar contra si mesma. As lembranças tornam-se ainda mais fortes, justamente por não terem novos episódios para substituí-las. O silêncio eterno intensifica cada detalhe do passado. Palavras, gestos, momentos antes subestimados, agora ganham peso. E com eles, a dor de saber que talvez tudo tenha acabado de forma irreversível. A culpa não chega de forma abrupta. Ela se instala lentamente, como uma névoa que encobre o orgulho. Primeiro vem a dúvida, depois a tristeza e, por fim, o arrependimento absoluto. O agressor começa a perceber que as justificativas internas que criou não são mais suficientes para sustentar sua decisão. Cada memória agora é acompanhada de uma pontada incômoda. Eu destruí isso com minhas próprias mãos. O estoico, por sua vez, permanece calmo. Ele sabe que não precisa provar nada. A mente de quem errou se encarrega de revisitar cada decisão, questionando cada palavra maldita, cada atitude impensada. A culpa agora é companheira diária. E então, num ponto onde a dor já se tornou insuportável, surge a tentativa desesperada de reconexão. Mensagens tardias, perguntas inocentes, desculpas disfarçadas. Quem antes ostentava frieza, agora implora por sinais de vida. O orgulho, já esmagado, dá lugar à vergonha do reconhecimento tardio. O estoico observa tudo isso com a mesma serenidade que manteve desde o início. Ele não busca humilhação, mas sabe que a verdadeira força está em não precisar mais de nada vindo de quem um dia o desprezou. O pedido de perdão surge não pela vontade genuína de reconstruir, mas pela ânsia de aliviar o próprio sofrimento. A verdadeira vitória do estoico foi sempre manter sua dignidade intacta. A indiferença não é apenas ausência de palavras, ela é um silêncio carregado de força. Quando você para de reagir, quando suas emoções deixam de ser visíveis, a mente de quem te feriu entra em colapso. O que antes parecia previsível agora é um campo de incertezas dolorosas. O estoico entende esse jogo com maestria. Não dar respostas não é desprezo, é estratégia. Ao não permitir que o outro leia suas emoções, você transforma o silêncio em um labirinto psicológico. Cada ausência de resposta cria novas perguntas na mente do agressor. Será que acabou? Zrenia, por que não reage? Zrenia, será que já me esqueceu? A mente incapaz de encontrar uma conclusão começa a se autoconsumir. Com o passar do tempo, a ausência de contato vira um estímulo contínuo de ansiedade. Pequenas situações diárias, uma foto, uma lembrança, um lugar visitado, trazem o passado de volta. Mas agora, sem sua reação, a ansiedade cresce sem contenção. O agressor começa a fantasiar cenários,
imaginando que você pode ter seguido em frente, que pode estar com alguém melhor, ou simplesmente indiferente à existência dele. E essa incerteza é insuportável. A ansiedade não precisa de grandes gatilhos. Ela é alimentada pelo próprio vazio que o estoico mantém. Inicialmente, quem te feriu esperava sua procura. Mensagens, discussões, lágrimas. Isso alimentaria o ego e reforçaria a sensação de poder. Mas quando percebe que você não reage, surge a humilhação. O orgulho, antes inflado, começa a desmoronar diante da sua indiferença absoluta. Cada dia de silêncio transforma a situação. Agora é o agressor que deseja ser notado. Tenta provocar, postar indiretamente, criar situações para ver se você reage. Mas o estoico não oferece nada. Essa humilhação interna cresce à medida que percebe que perdeu o único tipo de controle que tinha sobre você, o emocional. O ápice desse processo não é o sofrimento do outro, mas a sua própria liberdade emocional. O estoico não depende mais da validação de ninguém. Sua força está no domínio absoluto de si mesmo. Quando finalmente o agressor, esmagado pela culpa e ansiedade, tenta um reencontro, já não existe mais poder sobre você. A vitória não foi conquistada em discussões ou confrontos, mas na disciplina constante de manter o silêncio e o foco em sua própria evolução. O maior pesadelo de quem te machucou foi perceber que perdeu espaço na sua vida. Não porque você o expulsou, mas porque escolheu não mais carregar o que não merece estar com você. No início, quem te fere experimenta uma falsa sensação de alívio e poder. A decisão de partir ou desprezar vem acompanhada de um orgulho frágil e uma confiança ilusória. Ele vai voltar atrás, vai implorar. Essa arrogância inicial alimenta o ego e mantém a ilusão de controle. Mas o estoico não segue o roteiro esperado. Não há perseguição, nem tentativas desesperadas de reconciliação. Apenas o silêncio absoluto. A ausência de drama confunde, desestabiliza e planta a primeira semente da dúvida. O agressor, que esperava dominar a situação, começa a perceber que o vazio deixado não se preenche tão facilmente. Com o passar do tempo, o silêncio pesa mais do que qualquer discussão. As lembranças começam a se acumular. Pequenas cenas ganham um significado maior do que tinham na época. O simples fato de não haver mais sua presença cotidiana transforma o que antes era rotina em saudade dolorosa. O estoico, ao manter sua disciplina, permite que o tempo trabalhe a seu favor. Cada ausência sua vira um lembrete constante da decisão errada que o outro tomou. E quanto mais o tempo avança, mais essa dor silenciosa se intensifica, corroendo o orgulho dia após dia. Neste estágio, o agressor enfrenta uma batalha interna brutal. De um lado, o orgulho ainda tenta sustentar a decisão tomada. Do outro, o peso crescente do arrependimento já não permite paz. As justificativas que antes pareciam sólidas, agora soam frágeis e ridículas diante da realidade. O estoico não participa dessa luta. Ele segue em frente, centrado em sua evolução pessoal. A dor de quem o feriu se multiplica não por vingança, mas pela própria consciência se recusando a aceitar o erro. E quanto mais o agressor tenta ignorar o sofrimento, mais ele se torna evidente. Quando finalmente o agressor admite o próprio erro, surge o maior castigo. Perceber que talvez já não exista mais caminho de volta. O tempo, que antes parecia um aliado, agora é um muro intransponível. O estoico observa essa cena final com serenidade. Não por prazer no sofrimento alheio, mas pela confirmação de sua força. Quem um dia o machucou, agora sente com força total o peso de suas escolhas. O arrependimento chega, mas chega tarde demais. E a maior lição fica clara. O estoico nunca precisou de revanche, porque o próprio tempo foi o executor da justiça. No instante em que você escolhe o silêncio absoluto, algo começa a se mover, mas não em você, e sim em quem te feriu. O agressor esperava clamor, lágrimas, tentativas de reconciliação. Mas o que encontra é a ausência plena. Essa inércia emocional, onde nada acontece, onde nenhum sinal de sofrimento é entregue, cria um campo minado dentro da mente dele. O estoico entende, o silêncio não é vazio, é domínio. Quanto mais o outro espera por uma reação que não vem,
mas o peso do próprio orgulho começa a se transformar em dúvida. Por que ele não me procura? Como pode não reagir? E assim o primeiro fio do orgulho começa a se desfazer. A mente humana detesta lacunas. Onde não há respostas, ela preenche com hipóteses. E quase sempre as mais dolorosas. A serenidade estoica se transforma pouco a pouco em provocação involuntária. Será que já me esqueceu? Será que encontrou alguém melhor? Será que nunca me amou? Cada pensamento alimenta o caos interno. O agressor, antes seguro, agora experimenta as dores da incerteza. Enquanto o estoico permanece sereno, o outro mergulha em suposições que vão crescendo até se transformarem em tormento diário. A tranquilidade de quem foi ferido não só desmonta o ego, como passa a ser um constante lembrete de sua própria irrelevância. Diferente da vingança ativa, o castigo da indiferença é silencioso e devastador. Não há gritos, nem acusações, nem confrontos. Apenas o silêncio inabalável de quem não dá ao outro o poder de desestabilizá-lo. E isso destrói com uma força que palavras jamais teriam. O agressor começa a perceber a extensão da perda. Não foi apenas a pessoa, mas a conexão, a importância, o espaço que ocupava na vida de alguém. A indiferença é um lembrete diário de que ele já não tem mais influência alguma. Essa percepção não machuca apenas o orgulho, ela o aniquila lentamente. Mesmo enquanto o orgulho tenta sustentar as aparências, o colapso já está em curso. Postagens nas redes sociais, demonstrações forçadas de felicidade, tentativas vazias de provar que está bem. Tudo isso são apenas sinais claros de desespero. O estoico, observador atento, não se deixa enganar por essas máscaras. Sabe que quanto maior o esforço em aparentar controle, maior é o caos interno. E assim, o agressor se afunda, prisioneiro de sua própria vaidade ferida. O verdadeiro colapso não ocorre num grito, mas em silêncios cada vez mais pesados. E o estoico, com sua disciplina intacta, já venceu sem precisar sequer lutar. No início, a mente de quem te feriu constrói uma narrativa confortável. Posso viver sem ele. Foi melhor assim. Quem perdeu foi o outro. O orgulho cega a percepção verdadeira e alimenta uma falsa sensação de liberdade. Mas o estoico, silencioso e sereno, sabe que essa confiança é frágil. Com o tempo, a narrativa começa a ruir. A ausência prolongada desconstrói cada uma dessas certezas artificiais. Aquilo que parecia convicção se mostra vaidade. Agora, o agressor começa a perceber detalhes antes ignorados. Seu apoio, sua presença, sua importância. A mente revisita as memórias com um novo peso. O peso do arrependimento. Nada dói mais do que perceber o valor de algo quando já não há mais acesso a ele. A cada dia, os momentos que antes eram subestimados passam a ser revisitados com tristeza. Pequenas conversas, gestos simples, o conforto da sua companhia, tudo se transforma em lembranças dolorosas. O estoico não precisa agir para que isso aconteça. Sua ausência faz o trabalho. A mente do agressor o força a reviver cada cena, desta vez com um filtro diferente. O filtro da perda. Agora, a dor já não é a sua, é dele. E cada detalhe, antes desprezado, agora se torna insuportável. A busca por distrações começa. Novas pessoas, novas experiências, tentativas de seguir em frente. Mas nenhuma delas preenche o vazio deixado. O estoico, ao manter sua integridade, torna-se insubstituível. Sua ausência agora é um espaço que ninguém consegue ocupar. O agressor percebe que não se tratava apenas de companhia, mas de uma conexão única. Quanto mais busca preencher o vazio, maior ele se torna. O desespero cresce à medida que a compreensão do que foi perdido se solidifica. A dor já não é momentânea, é constante, diária, instalada como uma presença invisível e pesada. Chega ao ponto de ruptura. A dor acumulada, o vazio crescente e a culpa sufocante transformam o orgulho em desespero. Agora, aquele que um dia desprezou implora por um retorno. Não há mais disfarces nem jogos, apenas súplicas carregadas de arrependimento. O estoico, com a disciplina que sempre guiou seus passos, não se apressa em responder. Ele sabe que o pedido de perdão não nasce do amor,
mas do sofrimento gerado pelas próprias escolhas erradas. Sua força está em não precisar aceitar o retorno apenas para satisfazer o ego alheio. E assim, o controle da situação volta para quem, desde o início, manteve o verdadeiro poder: o estoico. No instante em que decidiu te ferir, ele acreditava estar no controle. Talvez pensasse que o tempo apagaria tudo, ou que você se curvaria buscando reconciliação. Mas com o passar dos dias, percebe que plantou algo que não imaginava: a culpa, uma semente silenciosa que começa a germinar em sua mente. O estoico sabe que não precisa interferir nesse processo. A mente de quem erra faz o trabalho sozinha. O silêncio e a ausência de reação criam um ambiente perfeito para que essa semente cresça. Agora, o que parecia decisão firme se transforma em dúvida constante. Cada lembrança compartilhada, antes irrelevante, retorna com intensidade. O sorriso que ignorou, o cuidado que desprezou, as conversas que desvalorizou. Agora, tudo isso volta como fantasmas que o perseguem diariamente. A mente cria um ciclo vicioso, revisitando o passado com um olhar diferente, doloroso. Ele tenta bloquear esses pensamentos, mas quanto mais tenta fugir, mais forte a lembrança se torna. A ausência absoluta do estoico transforma esses momentos em tormentos recorrentes, e o que antes era vaidade se converte em sofrimento prolongado. O silêncio prolongado não permite escape. Cada tentativa de seguir em frente se torna frustrante, porque não há nenhuma interação que alivie a culpa. O estoico não responde, não provoca, não cede. Mantém o domínio total de suas emoções, e com isso, pressiona ainda mais a mente do outro. Agora, o que restou foi a solidão acompanhada de arrependimento. Não há novos capítulos para substituir o que foi perdido. O silêncio não é apenas ausência de palavras, é uma presença esmagadora que o acompanha onde quer que vá. Com o orgulho fragmentado e o remorso consumindo cada pensamento, a culpa evolui para a obsessão. Ele passa a observar seus passos, tenta buscar informações, persegue cada sinal de sua nova vida. Cada vitória sua, cada passo dado em sua evolução, se transforma em mais dor para quem ficou preso no passado. O estoico sereno segue firme. Não responde, não alimenta a obsessão, não volta. Ele compreende que o verdadeiro poder não está em destruir o outro, mas em não precisar dele para sua paz. Quem um dia acreditou ser indispensável, agora implora, em silêncio, por um espaço que jamais terá novamente. No começo ele acreditou ter vencido. O orgulho inflado lhe dava a certeza de que sair ileso seria fácil. Imaginou que você sentiria a perda, que buscaria explicações, que imploraria por uma segunda chance. Mas a ausência de qualquer reação foi o primeiro golpe invisível. O estoico entende que o tempo é um aliado implacável. Com o passar dos dias, as certezas do outro começam a derreter. O que parecia domínio vira incerteza. O silêncio prolongado se transforma em um peso insuportável, corroendo lentamente a falsa segurança construída. Quando percebe que você não procura, não reage, não demonstra sofrimento, uma nova emoção surge: a vergonha. Não a vergonha de ter partido, mas de ter desperdiçado algo que, agora, entende o verdadeiro valor. As memórias do que foi desprezado tornam-se dolorosas. Cada situação revisitada na mente se transforma numa cena humilhante para quem acreditava estar no controle. As pequenas atitudes suas, antes subestimadas, agora brilham com um valor que ele não enxergou no momento certo. A vergonha não precisa de testemunhas, ela cresce na solidão da própria consciência. Tentativas de substituir o que foi perdido não preenchem o vazio. Novas pessoas, novos ambientes, distrações constantes. Tudo falha. E cada falha é um lembrete cruel de que não existe substituto para o que foi desprezado. A comparação surge naturalmente e dói profundamente. O estoico, distante e em paz, não precisa expor nada. Sua evolução contínua amplia ainda mais o abismo. Cada conquista sua vira uma comparação dolorosa, tornando impossível ignorar a grandiosidade do que foi deixado para trás. A dor cresce porque o outro vê o que perdeu florescendo, longe de qualquer alcance. Num certo ponto, o arrependimento se transforma em desespero.
Surgem tentativas tímidas de contato, indiretas, demonstrações veladas de interesse. Mas o tempo já consolidou a distância. O estoico não ignora por arrogância, mas por convicção de que não há mais espaço para o que um dia o feriu. A busca por reparação se torna impossível. Ele não busca apenas o perdão, busca um alívio para o peso insuportável que carrega agora. Mas o estoico, firme, entende que algumas portas, quando fechadas, não devem mais ser abertas. A verdadeira vitória não está no sofrimento do outro, mas na liberdade conquistada através da disciplina e da força interior. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu gostei e, se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, clique no botão Valeu aqui embaixo e escreva nos comentários a palavra disciplina. Assim eu sei que você ficou até o fim. Se você realmente quer transformar sua vida com o estoicismo e dar um passo a mais na sua evolução, não deixe de baixar o e-book Mude Sua Vida com o Estoicismo, que está no link do comentário fixado. Com ele, você vai ter um guia completo para aplicar os ensinamentos estoicos no seu dia a dia. Não perca essa oportunidade. Clique no primeiro link do comentário fixado e comece agora mesmo a sua jornada de transformação.